Olá, meu nome é Vânia Carvalho, eu sou docente no Museu Paulista da USP, minha especialização é em História Social. Eu estou aqui com os meus colegas para conversar um pouco com vocês sobre as exposições no Museu Paulista. Oi, pessoal, meu nome é Isabela Ribeiro de Arruda, eu sou educadora e atualmente supervisora do Serviço de Atividades Educativas do Museu Paulista da USP. Olá, meu nome é Ina Herger, eu sou conservadora de papel, trabalho no Museu Paulista e atualmente estou supervisora de serviço de conservação do museu. Olá, meu nome é Cláudio, eu sou designer, trabalho no Serviço de Museografia e Comunicação Visual do Museu Paulista da USP. Bem, eu queria conversar um pouco hoje, né? Hoje é um bate-papo sobre as mudanças que estão acontecendo no museu, relativas às exposições, né? Vocês sabem que o museu fechou em 2013, em agosto de 2013, né? Já faz bastante tempo. Foi uma coisa muito difícil para a instituição, para a universidade também. Nós tivemos que fechar na verdade, não foi o museu que fechou, né, mas foi o edifício histórico do museu, aquele que nós chamamos de Museu do Ipiranga, não é? Ele precisou ser fechado para o público, porque estava com algumas salas com perigo de desabamento, ele precisava passar por uma longa restauração, e é o que nós estamos fazendo hoje, não é? Eu queria mostrar para vocês um pouquinho dessa transformação, né, para depois a gente falar um pouco sobre as exposições do museu, que é o nosso tema aqui hoje, né? Eu vou apresentar um slide para vocês poderem acompanhar melhor. Eu não sei se todos conhecem, mas é bom lembrar que aqui vocês estão vendo uma planta, né, da região em que fica o museu. Aqui é o museu, o edifício histórico, né, do Museu Paulista, que nós chamamos de Museu do Ipiranga. Ele fica num parque, o Parque da Independência, que fica no bairro Ipiranga. Ele tem um bosque atrás dele, né, na região sul, e na região norte, todo esse parque, né, com as fontes, e até chegar ao Monumento da Independência, aqui mais embaixo, que vai desembocar na Avenida Dom Pedro I, né? Então, esse grande complexo, não é, tem como principal personagem, não é, o edifício do museu. Esse edifício aqui, vocês têm uma fotografia que mostra a implantação, né, desse prédio. É um prédio do final do século XIX, um projeto ainda do período do Império, né, e que adentrou a República e foi aberto na República, e foi aberto ao público em 1895, né, então é um museu muito antigo, né, ele recebeu os acervos do Museu do Estado. Depois, em 1963, esse museu foi incorporado à Universidade de São Paulo e passou a ser um museu universitário. E, como eu tinha comentado, o museu fechou em agosto de 2013 por problemas de desplacamento dos forros de algumas salas, né, de exposição. E, por causa disso, a gente começou um processo de captação de recursos para conseguir verba suficiente para fazer a restauração e a modernização do museu. Por modernização, nós entendemos uma grande ampliação que está sendo feita nesta área aqui,
que a gente chama de esplanada, que é fora do museu, no subsolo, né, nós ganhamos um espaço bem grande, que nós chamamos de área de acolhimento do museu, a nova área de acolhimento. Então, o museu está sendo modernizado através dessa expansão, e o seu prédio histórico está sendo restaurado, não é? Aqui dá para ver, isso aqui é uma fotografia tratada já com algumas implantações do que será o novo edifício do museu. Então, vocês veem aqui que a nova entrada vai ser nesse nível da fonte do Parque da Independência, né, a entrada principal por essas duas portas, e aí as pessoas adentram do museu por essa área aqui subterrânea. Acho que nessa imagem vocês conseguem ter uma ideia de como será essa nova área, que é toda essa parte que vocês estão vendo aqui, num corte longitudinal. Aí, através de uma escada rolante, aqui vocês chegam no saguão do edifício monumento. Essa é uma imagem ainda, uma representação, né, do que será essa área de acolhimento. Vejam aqui, dá para ver um pouco essa grande janela, né, que vai permitir que a gente veja o parque, né, e aqui as pessoas vão chegar, vão poder sentar, vão poder comprar o seu ingresso, visitar, vão ter o auditório, café, loja, educateca, uma área expositiva nova de quase 1.000 metros quadrados, também vai estar aqui, e nesse túnel, né, a pessoa alcança uma escada rolante e chega no saguão do edifício, que é esse que vocês estão vendo, né? Também com essa representação das escadas, como elas vão chegar no edifício. A outra parte que está sendo bastante modificada é o que nós chamamos de quarto pavimento, o pavimento D, que é este aqui que vocês estão vendo com o meu cursor, né? Essa é uma área totalmente nova, são duas galerias de exposição, né, que dão acesso às torres oeste e torres leste, e também a área central, que é onde nós ocupávamos com reservas técnicas que saíram do edifício, né, que funcionam agora fora desse edifício. Aí o edifício pode ser completamente restaurado para ser exclusivamente para exposições, não é? Ele tem acessibilidade em todos os seus pisos, todas as suas salas. Outra área nova desse edifício vai ser o mirante, aqui em cima, né, que vai permitir uma vista estupenda da cidade. Aqui é uma área nova também, que é expositiva, onde a gente consegue, por pequenas janelas, né, já ver essa paisagem. É uma área que fica anterior ao mirante, né? E acho que com isso a gente já pode começar a falar um pouco sobre as exposições, né? Que é o nosso tema hoje. Eu queria apenas que vocês entendessem que essas exposições, elas vão estar implantadas nesse edifício histórico, que nós chamamos de Museu do Ipiranga, e o edifício vai ser reaberto em setembro de 2022, para as comemorações do bicentenário da independência. Nós estamos trabalhando com uma equipe muito grande no museu, então quase todo mundo que trabalha no museu está envolvido nessa exposição, né, especialmente as equipes que pertencem à divisão de acervo e curadoria, que são os nossos especialistas e docentes do museu. E nós estamos trabalhando junto com outras equipes que se acoplaram à nossa, que são pessoas contratadas, graças à verba de patrocínio que nós recebemos, a gente está podendo engrossar as nossas equipes e trazer especialistas de outras áreas para complementar o nosso trabalho. Nós também contamos com a participação de pós-doutorandos, de alunos de doutorado, mestrado, de iniciação científica, estagiários. Então, é uma equipe que ela gira em torno de cerca de 60 pessoas trabalhando hoje nesse projeto, não é? Já há 2 anos, quase que diariamente, nós estamos desenvolvendo essas atividades. Como o museu tem mais de 50 espaços expositivos,
eles estão constituídos, organizados, em 12 exposições, e essas 12 exposições estão divididas em 2 eixos, né? Aquilo que nós chamamos do eixo para entender a sociedade, e um outro eixo que é para entender o museu. O eixo para entender a sociedade expõe as pesquisas feitas ao longo de mais de uma década do nosso corpo docente, né? E é preciso dizer que, como museu universitário, nós temos como uma das nossas missões desenvolver pesquisa com os nossos acervos. E essa pesquisa é desenvolvida dentro do que nós chamamos ciclo curatorial, que engloba desde uma política de aquisição de acervos, né, passa pela documentação, conservação e restauração desses acervos, até o seu uso amplo para pesquisa, até chegarmos na comunicação desses acervos de várias formas, né, de formas acadêmicas tradicionais, como defender uma tese, escrever um artigo, né, desenvolver até coisas específicas de museu, como desenvolver um produto didático e fazer exposições, que é o métier dos museus, né? Como museu de história, nós temos um acervo bastante variado que se dedica a cobrir certos fenômenos da sociedade brasileira, especialmente da sociedade paulista e paulistana, não é? Então, nós temos muita coisa de São Paulo, muita coisa sobre a história da cidade de São Paulo, e o que a gente chama de acervo constitui uma documentação, como documentação textual, de arquivo, de centros de pesquisa. Esses documentos tridimensionais, documentos imagéticos, bidimensionais, eles são guardados em amplas reservas técnicas. Nós temos centenas de milhares de documentos, e as exposições mostram de forma organizada os resultados dessa coleta, desse ciclo curatorial, que tem como a pesquisa o seu maior objetivo. Então, nessas exposições, nós vamos mostrar um pouco desse trabalho, especialmente nesse eixo para entender a sociedade. Aqui na tela, vocês veem essas máscaras verdes, né? São os lugares em que este eixo vai acontecer, né? Ele vai acontecer no centro do edifício e em 3 das suas alas, não é? Nesse eixo que nós chamamos eixo monumental, não é? Nós vamos tratar da exposição História do Brasil, que traz aquela configuração que se estabeleceu no museu a partir da gestão do Toné, e que ele mobiliou e decorou e produziu uma série de documentos em outras formas. Por exemplo, transformou fotografias em pinturas, não é? Ele extraiu da documentação textual traços sobre como eram os bandeirantes, e esses bandeirantes foram imaginados, né, na década de 10 e 20. Toda essa decoração, ela está nesse centro do edifício do museu. Essa exposição é uma exposição tombada, ela é patrimônio, e nós vamos falar sobre ela, sobre como essa exposição foi concebida, explicar quais eram como que se concebeu a história do Brasil por esses historiadores paulistas, como que eles mostraram São Paulo como sendo o carro-chefe desse movimento pela formação da nação, pela formação, inclusive pelo o próprio movimento da independência. Nessa exposição, dá um protagonismo muito especial para o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, né? Então, nós vamos discutir isso nesse eixo. Esse eixo vai apresentar a tela Independência ou Morte completamente restaurada, bem como todas as pinturas que complementam o Salão Nobre também estarão restauradas em 2022, na reabertura do museu, né? Aqui vocês têm uma visão do Salão Nobre, da pintura
da tela da Independência ou Morte, do Pedro Américo, todas as demais telas também estão sofrendo um processo de restauração, e vão estar aí em todo o seu esplendor em setembro de 2022. Nesta ala aqui, que é no piso térreo, a ala oeste, nós teremos a exposição Passados Imaginados, que continua contando uma determinada história do Brasil através de pinturas que foram encomendadas no século XX, no século XIX e século XX, que retratam acontecimentos históricos dos séculos XVI, XVII, não é? E nós temos nessa ala, exposições, pinturas em grande formato, né? São pinturas que também vão passar, algumas delas já foram restauradas, outras estão com a restauração em andamento. Na última sala dessa exposição, nós teremos a maquete de São Paulo, que é uma tela um objeto bastante conhecido da população, né? É uma representação da cidade de São Paulo, hoje o centro histórico da cidade de São Paulo, em 1841. Né, mas também uma maquete feita no século XX. Né? Essa é uma das nossas missões, né? Historicizar, né? Contextualizar a produção dessas obras de arte. A terceira exposição se chama Territórios em Disputa, ela está localizada aqui, numa área nova do museu, que antes era ocupado pelas reservas técnicas, e que agora vai ser habilitada para ser sala expositiva. Nós vamos falar sobre, aí sim, vamos mostrar nossas peças de acervos, as mais antigas, do século XVI e XVII, em pedra, também mapas antigos, em que nós discutiremos como se constitui nesse período a ideia de território, qual era a ocupação das populações indígenas nesse período, como a entrada dos colonizadores vai transformando essa geografia daquilo que seria o Brasil. Na ala leste do piso superior, aqui, não é? Nós teremos a exposição que chamamos de Mundos do Trabalho, que vai mostrar uma série de processos de constituição da cidade, do campo, das formas de conexão, né, por meio de ferrovias, de vias de navegação, tudo isso ressaltando o trabalho anônimo da população. Então, é uma exposição que vai mostrar muitos equipamentos, muita iconografia, aqui vocês têm alguns exemplos, pequenos maquinários envolvidos na construção de artefatos, na construção dessas vias, na construção da cidade, dando visibilidade ao trabalho que muitas vezes fica invisível nas documentações oficiais, nos documentos textuais, e que a gente pode recuperar através de imagens e objetos ligados a esses trabalhos. No mesmo piso superior, na ala oeste, nós teremos a exposição Casas e Coisas, é uma exposição que mostra o nosso acervo de residências. Não é uma exposição sobre decoração, mas que fala de sistemas decorativos, como a decoração e o trabalho dentro de casa, ele se dá a partir de objetos que constituem as pessoas enquanto homens e mulheres, homens de determinadas classes sociais, mulheres de determinadas classes sociais, que convivem muitas vezes. O caso da dona de casa e da empregada doméstica vai ser bastante explorado nessa exposição. A última sala dessa exposição vai ter é uma sala só sobre equipamentos de cozinha, né, mostrando como técnicas tradicionais conviveram com tecnologia mais avançada, já eletrificada. A gente vai ter também aqui, na verdade, em todas as exposições vão ter uma série de multimídias desenvolvidos para ajudar no entendimento dessas exposições,
o museu, acho que vale a pena ressaltar, ele é um museu de acervo, né? Ele tem coisas, documentos para mostrar, mas esses documentos vão conviver em exposições com muitos recursos tecnológicos, como todas as exposições exigem hoje em dia, não é? Para que as pessoas possam usufruir daquilo que vai estar sendo exposto no momento da exposição e depois também fora dela, através de aplicativos, através dos nossos sites, de disponibilização de acervos no Wikimedia, que é um projeto do qual nós já estamos participando há algum tempo e temos dezenas de milhares de peças dos nossos acervos já divulgadas, e até 2022 esse número aumentará ainda muito mais. Voltando às exposições, aqui, um pouco antes, logo abaixo do mirante, nós temos esta área que vocês estão vendo aqui, é uma área nova também, que vai mostrar, permite que a gente veja a cidade, então a gente vai fazer aí uma exposição que mostra algumas imagens da cidade de São Paulo, para que a gente possa comparar, né, esses momentos diferentes de desenvolvimento da cidade. Enfim, agora, nós chegamos no segundo eixo de exposições, que a gente chamou, a anterior nós estamos chamando de Para Entender a Sociedade, e este eixo é Para Entender o Museu. E esse eixo ocupa no térreo a ala leste, como vocês estão vendo aqui, e as partes de cima das torres leste e oeste, né, desse pavimento que a gente chama de pavimento D. Na verdade, é o quarto pavimento do museu. Se a gente imaginar que o pavimento A vai ser essa parte nova, subterrânea, não é? E aqui a gente vai ter esses espaços aqui transformados também em galerias expositivas, e esse eixo vai discutir o ciclo curatorial. Nós gostaríamos muito de trazer mais informações aos visitantes sobre como o museu trabalha, como o Museu de História trabalha, qual é a nossa área de atuação, o que é a cultura material, que é o nosso recorte, nossa especialidade. A gente trabalha com a dimensão material da sociedade, como que nós documentamos os objetos, como que nós coletamos objetos, como nós catalogamos, como nós comunicamos esses objetos e conservamos. Tudo isso será apresentado por meio de coleções do nosso acervo, e a partir dessas coleções nós vamos explorar daquilo que nós dividimos em 4 partes, né? O nosso ciclo curatorial nós dividimos em 4, a gente chama de os 4 Cs. O primeiro C é o coletar, né? O segundo, catalogar. Terceiro, conservar. Quarto, comunicar. E, iniciando e introduzindo o visitante nessas questões, nós temos aqui a ala que leva o nome desse eixo, que se chama Para Entender o Museu. É a ala em que nós vamos falar sobre a história do edifício, da construção do edifício, explicar o que era esse edifício, né? Como que ele nasceu como um museu, nasceu como um memorial da independência e se transformou num museu, como que se desenvolve essa área de cultura material dentro de um museu de história. Tudo isso vai ser apresentado acho que é a nossa área mais tecnológica, é essa ala aqui. Nós vamos ter várias exibições, salas com imersão, para que as pessoas compreendam a forma de trabalho do museu. A partir daí, lá em cima, não é, aqui no piso D, né, no 4º piso do museu, nós temos as exposições dedicadas a um dos 4 ciclos curatoriais. O primeiro é o coletar, que apresenta imagens de objetos do cotidiano, vai falar sobre a coleta de imagens e objetos, qual é a nossa política de coleta, quais são os critérios e as mudanças que nós fizemos para
abrir o espectro de coleta dos nossos documentos, permitindo que houvesse uma maior representatividade de segmentos sociais na documentação do museu, para que esses documentos pudessem, então, respaldar histórias mais ampliadas e tirar da invisibilidade certos processos e grupos sociais que ficam ainda hoje perdidos, né, obscurecidos nas narrativas históricas. Numa das galerias, nessa Galeria Leste, nós vamos tratar do ciclo curatorial na sua fase de catalogação, e a catalogação vai ser abordada a partir de documentação da nossa vasta e tradicional coleção de numismática e filatelia, né? Nesse momento, nós vamos mostrar uma série de moedas e medalhas que vão ser exploradas na sua forma de catalogação. Então, como que nós identificamos as técnicas, como que nós identificamos a nomenclatura dessas peças, como que elas são produzidas, para que elas servem. Esse tipo de identificação faz parte daquilo que nós chamamos do estudo da coleção, que se dá nessa fase de catalogação em que os objetos entram para os nossos catálogos, né? E que aí podem ser consultados pela população em geral e por públicos especializados de pesquisadores que nos procuram frequentemente para dar andamento para suas pesquisas. Na outra ala, aqui, na ala oeste, na Galeria Oeste, nós vamos ter o ciclo curatorial explorado no seu momento de conservação, e nós vamos falar de conservação a partir dos brinquedos que nós temos nas nossas coleções. Brinquedos de porcelana, de madeira, bonecas de plástico, de pano, de porcelana, né? Como que esses objetos são restaurados, como eles são guardados nas reservas técnicas, como que eles são preparados para participar de uma exposição. Nós teremos aqui um momento de tratar e de fazer com que as pessoas entendam o que significa colocar um objeto dentro de uma instituição, né? Qual que é o investimento que a gente tem para manter a longevidade desses objetos. E, por fim, nós temos no final, né, desse ciclo curatorial a comunicação desses conhecimentos e desses documentos. E nós vamos falar de comunicação a partir das nossas coleções de louças brazonadas, louças monogramadas, louças populares, brasileiras e estrangeiras, vão ser apresentadas aqui, e nós vamos discutir como que que dificuldades que nós enfrentamos para expor essas porcelanas num edifício do século XIX, que tem algumas das nossas paredes, são paredes de taipa, são paredes de jiçara, que é uma palmeirinha muito frágil, que não permite que a gente fixe um mobiliário nessas paredes. Quer dizer, quais são nós temos problemas, vocês vão ver aí, falar com vocês sobre problemas de temperatura, problemas de luz natural. Esse é um edifício que não tem climatização condicionada, né? Não é apropriado para ele esse tipo de condicionamento de temperatura. E então a gente tem que usar uma série de estratégias para poder fazer uma exposição e expor objetos frágeis, como são objetos de porcelana, que podem quebrar, né, com qualquer descuido. Então, nesse lugar, nós vamos discutir os problemas da comunicação e como que a gente faz a comunicação para além das exposições, né? Nessas alas, a gente vai ter também salas do educativo, em que esse ciclo curatorial vai ser aprofundado com os visitantes que se interessarem em fazer oficinas, e a gente espera que haja aí uma compreensão de como nós funcionamos, e que, ao compreender o nosso funcionamento,
os visitantes possam melhor compreender também as exposições temáticas que estão lá no outro eixo que nós chamamos de Para Entender a Sociedade. Por fim, todas essas exposições, das quais eu falei até agora, que são 11 exposições, são exposições que nós chamamos de longa duração. Elas vão ficar no edifício por 5 anos, né? Depois vão ser todas renovadas. Mas, na área nova do edifício, que é a área subterrânea, em frente ao edifício, nós vamos ter uma área para exposições temporárias. São exposições que vão ter uma duração de 4 meses, exposições realizadas pelo museu, por curadores da universidade e também por curadores nacionais e internacionais. A gente espera que esse espaço seja um espaço bastante renovado, com exposições que dialoguem com as exposições de longa duração do museu. E a exposição que vai inaugurar esse espaço, nós chamamos de Memórias da Independência. É uma exposição que vai falar das outras memórias, das disputas pela memória da independência, porque, como eu falei logo de início, nós temos aqui uma exposição, que é uma exposição, né, esta é uma exposição permanente, montada nos anos de 1920, para ser inaugurada no centenário da independência do Brasil, em 1922, e que põe São Paulo como o grande personagem dessa independência, protagonista e carro-chefe dessa independência. E nessa exposição, Memórias da Independência, nós vamos mostrar as versões das lutas no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, na Bahia, né, em vários lugares que construíram as suas memórias da independência e que se colocaram como personagens importantes dentro desse movimento pela independência. E essa exposição vai mostrar, portanto, como que essa memória ela é tensa, ela não é uma memória tranquila, ela tem muitas versões, né? E esse vai ser o tema, então, da nossa primeira exposição temporária, que deverá estar no edifício, junto com a inauguração das exposições de longa duração, em setembro de 2022. Bem, eu espero ter sido assim, clara na minha exposição, eu espero que vocês tenham se sentido instigados para esperar por essas exposições. E agora eu queria passar a palavra para os meus colegas, para que eles possam também falar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem dentro desse grande programa expositivo. Vocês vão ver que é um trabalho que envolve muitas áreas, é um trabalho interdisciplinar, não é? Que vai desde a pesquisa histórica ou pesquisa aplicada nas áreas de conservação, de processamento de dados, né, ou de tratamento de coleções, tratamento documental, até o projeto expográfico, né, envolvendo o trabalho do Cláudio, por exemplo, que é um designer, né, como que os trabalhos dos educadores, dos conservadores e do designer se aplicam, não só, quer dizer, que se aplicam ao museu como um todo, à conservação desses acervos, à difusão desses acervos, se aplicam também na hora de fazermos essa grande produção de exposições, né? Então, eu passo a palavra agora aos meus colegas, vou tirar aqui. Bom, dando sequência, né, à apresentação feita pela Vânia, gostaria de compartilhar com vocês a apresentação que diz respeito ao trabalho da equipe de educação, né, dentro desse projeto, e acho que é algo que desde já gostaria de destacar, né, enquanto eu compartilho a tela com vocês, que todo esse processo de trabalho, ele é simultaneamente um grande desafio, mas também um grande privilégio, né? Então, fazer parte desse processo de transformação de uma instituição mais que centenária, né? De fato, é algo muito marcante para a nossa
trajetória, né, tanto como profissional, mas também como frequentadores desse museu de alguma forma, né. Então, meu nome é Isabela, né, mais uma vez, eu vou falar um pouco do trabalho que nós desenvolvemos dentro do Serviço de Atividades Educativas, né, que é responsável, portanto, pela todas as frentes que envolvem a educação no museu, né, e que vão muito além de uma imagem, talvez já estabelecida, né, no imaginário de que o educador de museu é aquela pessoa que atua somente na ponta, né, então somente no momento de receber o público na exposição, e a gente, na verdade, na nossa instituição, trabalha em muitas frentes que não são visíveis, né, de imediato para o público. Vou falar um pouco para vocês nessa apresentação. Acho que a primeira frente que nosso trabalho está envolvido, né, é justamente no projeto arquitetônico, né, que antecede, inclusive, o projeto expositivo do museu, né. Então, o projeto arquitetônico, ele previu novas áreas para a realização de ações educativas com diversos perfis de público, né. Eu destacaria nesse plano de ocupação do novo edifício as salas de atendimento que nós teremos agora, que são salas, poderíamos comparar com ateliês, né, elas têm bastante versatilidade na sua potencialidade de uso, né, e que serão plenamente ocupadas pelas propostas educativas da instituição. São 4 salas, e que podem ser, inclusive, ampliadas para 2 grandes salas, né, com divisórias internas, retráteis, que permitem essa ocupação. Além disso, a gente tem um espaço que é chamado de Educalab, antes a gente chamava de Educateca, né, essa é uma reformulação recente, e essa imagem que eu compartilho na tela com vocês é uma perspectiva ilustrada, né, feita pelo escritório responsável pelo mobiliário, né, desse projeto, e que dá uma ideia do que será esse espaço, mas que será uma área no nosso novo subsolo, dedicada às ações educativas de forma livre pelo público, né, então o público que estiver visitando, inclusive o Parque da Independência, poderá usufruir dessa sala, né, com jogos, propostas de mediação, materiais para leitura, enfim, uma sala bastante versátil também nesse sentido, né, com propostas distintas ao longo do tempo. Então, a gente também tem esse novo espaço dedicado ao público no projeto arquitetônico. Nas exposições das torres, né, que a Vânia mencionou há pouco, que fazem parte do eixo para entender o museu, nós também teremos salas especialmente dedicadas à mediação educativa, né, então, tanto com a presença de um educador, realizando essa mediação, mas também de forma autônoma, né, para o uso do público. Portanto, a ação educativa nem sempre ela é presencial, né, ela pode se dar por meio de propostas que estão colocadas no espaço, estão colocadas na expografia, e que tem uma motivação anterior, que é da equipe de educação, mas que se comunicam com o público por meio dos espaços e dos materiais, né. Então, a gente tem essas 2 salas, uma em cada uma das torres do museu, do eixo para entender o museu, além de áreas de atendimento para grupos espalhadas pelo edifício, né, então salas que não são necessariamente dedicadas somente ao uso de atendimentos para grupos, mas que podem ser usadas nesse sentido, né, com respiros, em relação à circulação e etc, né, então o próprio projeto arquitetônico já teve esses ganhos, né, pensando na articulação da educação e do público. Em relação ao projeto expositivo, né, gostaria de começar falando do desenvolvimento de um projeto expográfico plenamente acessível, né. Essa é uma das grandes preocupações da equipe de educação, né, então a nossa equipe tem atuado fortemente nessa frente já há alguns anos, né, e isso se intensificou no projeto expositivo. Então, listei aqui algumas das ações, né, que envolvem esse trabalho, que eu destacaria o oferecimento e a proposição, né, de recursos multissensoriais, visando a acessibilidade plena, né. A imagem que ilustra esse slide é a de uma maquete tátil do edifício, que pode ser tocada não só por pessoas com deficiência, mas por todos os públicos. Então, a gente pretende oferecer outros recursos com esse caráter também nas exposições, integrados às exposições.
Além disso, a gente pretende oferecer recursos interativos, né, que busquem criar canais de aproximação com os públicos, né, então não só do ponto de vista sensorial, mas de interação também. O nosso projeto também prevê a supressão de barreiras físicas e comunicacionais para todos os públicos também. Eu acrescentaria atitudinais também, né, nessa formação das equipes que trabalharão com o público, e a avaliação dos protótipos expositivos, né, a partir das regulações das normas técnicas de acessibilidade existentes no nosso país. Ainda sobre a acessibilidade, a gente também propõe a realização de experiências com objetos tridimensionais, que possam explorar a materialidade, né, desses mesmos objetos, seja por meio da manipulação de originais ou por meio de réplicas, quando isso não for possível, né. Essa já era uma metodologia de trabalho do educativo do museu já há muitos anos, e que a gente intensificou no projeto expositivo. Então, aqui a gente tem a ilustração de um ferro de passar, né, que vai integrar as exposições nesse sentido, mas muitos outros objetos já estão sendo selecionados para tanto. Prevemos também a associação de elementos táteis à sincronização de audiodescrição e videolibras, né, além da utilização de textos em tinta ampliada, né, com fonte ampliada e também braille. O projeto prevê que todos os textos das exposições sejam bilíngues, né, então para acolher também o público, principalmente de turistas estrangeiros, né, e como eu mencionei no slide anterior, a gente prevê a formação e orientação das equipes que trabalham com o público, né, para a recepção desses variados perfis. Então, são várias estratégias em curso para que a gente possa alcançar esse objetivo, né, de oferecer uma experiência acessível para todos os públicos, ou para grande parte deles. Uma outra frente em que a gente tem atuado é com a interlocução com grupos sociais diferentes, né? Então, nessa fase do projeto em que nós estamos, a gente já está quase concluindo, né, a realização de escutas sobre conceitos das exposições, além de demandas em relação à visitação com 20 grupos sociais distintos, né? A gente pretende realizar, no total, 45 encontros. A imagem que acompanha esse slide é uma ilustração feita por um artista, né, que é o Pardal, que participou de uma dessas escutas, um grupo composto por participantes de movimentos culturais da cidade. Então, essas escutas, elas pretendem criar um canal de diálogo com diversos grupos sociais que fomentem, né, que incentivem a participação social no espaço do museu, não só nesse momento, mas também futuramente, né. As contribuições que a gente tem tido ao longo dessas escutas, elas envolvem não só apontamentos sobre as exposições, mas também para a programação que o museu vai construir a partir de agora, né. Então, tanto a programação da própria equipe de educação, quanto a programação cultural, as políticas de aquisição de acervo, né, que terão continuidade mesmo a partir de 22, né, como uma política institucional. Então, essas escutas, elas realmente são o início de um grande processo de aproximação com grupos distintos, né, da nossa sociedade. O nosso projeto também prevê a realização de pesquisas de público. Então, essas pesquisas, elas pretendem ter um alcance nacional, com cruzamentos não só geográficos, mas também dos perfis sociodemográficos dos entrevistados e dos hábitos culturais que essas pessoas têm no seu cotidiano, né, para que a gente possa fazer relações entre a visitação a museus e ao nosso museu especificamente, né, e outros hábitos culturais dessas populações, né. Além disso, essa pesquisa também terá uma fase qualitativa, né, com realização de grupos focais que vão aprofundar questões que tenham surgido na primeira fase da pesquisa. Uma outra frente bastante significativa é a pesquisa antropológica, né. Então, a gente teve uma primeira fase com pesquisas do campo da antropologia, né, pesquisas etnográficas, que buscaram problematizar não só os conteúdos do museu, mas também alguns eventos e produtos, né, relacionados à nossa instituição, a fim de mapear um pouco do relacionamento do museu com a sociedade, né. Essas pesquisas, elas foram realizadas com frequentadores do Parque da Independência, onde o museu está instalado, e alguns eventos do próprio museu, como é o caso do Museu do Ipiranga em Festa, né, uma grande
festividade que acontece no 7 de setembro, nos últimos anos. E essa frente também envolve apontamentos sobre metodologias de trabalho participativo em outros museus, para que a gente possa conhecer esse cenário, né, de envolvimento de públicos nos processos curatoriais, e também uma pesquisa diagnóstica com a nossa própria equipe para mapear as possibilidades de implantação desses processos participativos no Museu do Ipiranga. Por fim, achei importante indicar também algumas outras ações, né, previstas ou em andamento no projeto, que são o desenvolvimento de materiais de mediação, né, esses materiais eles são propostos tanto para a utilização individual e espontânea de visitantes, né, que visitam o museu de forma autônoma, quanto para os próprios educadores em processos de mediação, de recepção de grupos, né, ou mesmo para grupos de professores e outros perfis, né, e eles também têm tanto o formato físico como virtual, né, então a gente está nessa fase de desenvolvimento dos materiais vinculados às exposições. Também estamos realizando um grande estudo de ampliação das equipes internas, né, que possibilitem a expansão dos programas de atendimento a públicos distintos, pensando nas suas especificidades, né, então, para exemplificar, a gente tem grupos de professores, grupos de turistas, grupos de idosos, grupos de pessoas com deficiência, né, grupos do entorno, né, de moradores do entorno do museu, então a ideia é que a gente possa ampliar a equipe para dar conta de programas de atendimentos pensados especialmente para cada perfil de público, né. Além disso, a gente tem procedido com as análise e proposições dos recursos multimídias que estarão no nosso novo projeto expositivo, né, essa é uma grande demanda do público e é necessário que a gente adeque, né, essa demanda às nossas possibilidades dentro de uma experiência de visitação, né, isso está em curso também. Até o final do projeto, a gente também prevê a realização de algumas ações educativas com perfis específicos antes da própria reabertura, né, pensando principalmente na formação de professores e educadores. Também, antes da reabertura, a gente prevê mapeamento de instituições para estabelecimento de parcerias, né, ao longo dos primeiros meses de visitação do museu, e também já pensando nesse momento de inauguração, né, a elaboração de propostas de avaliação de todas essas ações e monitoramento contínuo, né, dessas atividades e recursos que estarão disponíveis a partir de 2022, não só no educativo, mas também nas nossas ações culturais. Eu deixei meu contato, né, para caso alguém tenha alguma dúvida sobre os processos que a gente mencionou aqui, e passo a palavra para minha colega e amiga Ina, para falar um pouco do trabalho da conservação. Olá, meu nome é Ina, como já me apresentei anteriormente, eu trabalho no Museu Paulista como conservadora de papel e atualmente sou supervisora de serviço de conservação do museu. Então, eu vou começar aqui minha apresentação. Então, eu vou falar um pouco do trabalho de conservação de acervo para projeto de reabertura. E aqui eu gostaria de começar a falar um pouco da missão da equipe de conservação. Claro que essa missão ela é missão institucional, mas nós somos a equipe que específica para esse fim de conservar o acervo do Museu Paulista em sua integridade, originalidade, para gerações atuais e futuras. Preservar os objetos que integram o acervo para serem expostos, consultados, pesquisados e guardados para o futuro, né? E por isso nós estamos sempre focando em uma intervenção criteriosa, em ética profissional, e claro que sempre atualizando-nos na área e executando dentro dos recursos possíveis o melhor do nosso trabalho. A equipe de serviço de conservação do museu, ela é composta por 11 profissionais. Nós temos 6 especialistas,
em diversas áreas, de acordo com materialidade. Então, nós temos materialidade e técnicas, né? Então, também nós temos equipe de pessoas, funcionários que atuam na conservação preventiva. Então, aqui tem algumas fotos só, não tenho, infelizmente, para essa apresentação, foto de toda a equipe, mas nós temos especialistas para pinturas, então, uma especialista conservadora de pinturas, nós temos uma especialista conservadora de têxteis, nós temos uma especialista conservadora de madeira, duas especialistas na área de conservação de papel e uma especialista que tanto é especializada em conservação de pinturas quanto objetos de materiais diversos, orgânicos e inorgânicos, né? Porque o nosso acervo, como vocês podem ver, mais para frente, ele é composto de diversos materiais, mais variados. E para cada dessa materialidade, há uma exigência que a compreensão daquilo que temos, né? E aquilo que precisamos fazer para preservar isso na sua integridade. Nos próximos meses, nós estamos prevendo a chegada dos 10 assistentes para iniciar a fase de diagnóstico, mas para as próximas etapas estamos prevendo também a ajuda dos outros profissionais que vão ajudar a nossa equipe para conservar e preparar o acervo para a exposição. E, claro, nós sempre estamos contando com estagiários e voluntários. Nós temos programa de estágios para alunos da Universidade de São Paulo e sempre contamos com a presença desses alunos para aprender junto com a gente e ajudar em nossos trabalhos, e também estamos participando em programas de voluntários, né, trabalhos voluntários. Então, temos também presença dos voluntários na nossa equipe para também aprender com a gente, ajudar a gente e seguir com o trabalho de conservação. Aqui são algumas fotografias dos nossos estagiários. Então, como falei, essa diversidade de especialistas, ela também está ligada à variedade do acervo. Então, o acervo, ele varia tanto em seu material, quanto em sua tipologia, quanto em seu tamanho. Então, aqui, vocês podem ver alguns itens do nosso acervo, que tem mais de 125 mil itens, além de grande e vasto acervo bibliográfico, documental e arquivístico do museu, né? No nosso acervo nós temos esculturas de mármore, de pedra, nós temos quadros, então pintura sobre tela, mas também às vezes sobre outros suportes. Nós temos joias, nós temos acervo de numismática composto por moedas, medalhas, nós temos móveis em madeira, indumentária, grande acervo, né, com variedade enorme, documentos, fotografias e livros. Isso são alguns itens somente que a gente tem no nosso acervo, para vocês entenderem por que precisamos também especialistas para cada desses tipos de acervos, para preservar eles de melhor maneira possível. Aqui alguns itens, né? Aqui, como vocês podem ver, a grande maioria dos nossos objetos está guardada na reserva técnica, né? Então, nós temos atualmente 5 imóveis que foram adaptados para abrigar nosso acervo. A nossa equipe atuou nos últimos anos para esvaziar edifício histórico e transferir todo o acervo para novas reservas, né? Antes disso, nós realizamos todo o trabalho de adequar esses museus, essas reservas, mobiliar eles, né? E tudo isso significa trabalho técnico, trabalho especializado. Aqui algumas imagens de atuação da nossa equipe. Como vocês podem ver, os itens são guardados no mobiliário e também, dependendo
do tamanho nas caixas ou nos invólucros, né? Nós estamos sempre trabalhando, mesmo como os edifícios históricos fechados, como a Vânia falou, nosso trabalho nunca parou. Inclusive, ele aumentou porque nós tanto precisamos trabalhar para a transferência, quanto agora estamos cuidando desse acervo nas reservas, constantemente monitorando o acervo, higienizando-os, fazendo diagnósticos, executando trabalhos de conservação constantemente. Para as novas áreas expositivas e novas exposições, foi dado grande ênfase em uma exposição do acervo original. Isso é nossa riqueza, a gente sabe disso, e queremos, claro, mostrar nosso acervo para o público, principalmente depois de tantos anos de áreas expositivas fechadas, né? Estão atualmente previstos em torno de 4.000 itens. Estes devem ser conservados e preparados. Todo esse trabalho será realizado nas dependências do museu, né? Então, um grande trabalho em qual a gente está já, na verdade, que já está em mandamento. Para etapas de trabalho, esses 4.000 itens não necessariamente vão ser expostos, mas a gente precisa pensar também nos itens que vão eventualmente ser substituídos. Nós precisamos ter também possibilidade de algumas escolhas durante todo esse processo de elaboração de projeto expositivo e implementação. Então, nós estamos pensando em essa quantidade nesse atual momento. O trabalho será realizado ao longo dos próximos anos e cada objeto receberá atenção individual, porque isso grande prazer também da nossa equipe de preparar essa exposição, porque agora nós vamos olhar objeto por objeto e olhar para as suas necessidades e demandas da exposição, né? Necessidade de conservação e demandas para a exposição. Isso também gostaria de fazer um parênteses, que nossa equipe atuou nos últimos anos intensivamente nas reservas técnicas, tanto preparação, quanto transferência, quanto agora esse trabalho de conservação nos espaços que são normalmente fechados. Então, esse momento de expandir para as áreas expositivas, mostrar o acervo, ele é de grande alegria para a nossa equipe. E também porque ele demanda outro olhar, porque agora nós vamos olhar, ter esse olhar individual e elaborar para cada objeto tratamento específico, né? Então, nós vamos atuar por meio de projetos complexos e abrangentes, que normalmente prevêem etapas de diagnóstico. Então, cada objeto será diagnosticado, o projeto de tratamento será elaborado e executado. Após disso, os objetos sairão das reservas técnicas e dos laboratórios de conservação para áreas expositivas e serão montados nos espaços expositivos. Então, atuais etapas de projeto de conservação diagnóstico. Então, nós vamos elaborar laudos de conservação item por item. Esses laudos nós vamos elaborar de maneira digital, e eles vão somente no final ganhar uma forma de um documento, né? Porque laudo de conservação é um documento institucional. O laudo ele vai implicar em fotografação dos objetos, estudos, né? Então, o que esse objeto tem de especial? Em alguns casos, nós vamos necessitar investigar o objeto por meio de microscópios ou equipamentos para caracterização física-química, mas, mais de tudo, nós vamos criar documentos individuais que vão captar as características de cada objeto que vai para a exposição e necessidade que ele vai precisar. Então, o que ele vai precisar, que extenso deve ser tratamento de conservação, né? Somente voltando aqui, nós também vamos prever
todas as necessidades para expor esse acervo, isso pode implicar em apoios específicos, em montagem específicas. Então, a gente, nesse momento, vai trabalhar muito com a equipe de museografia para ver maneiras, e curadores, claro, sempre, de como nós vamos expor esses objetos de tal maneira que eles vão, a exposição vão integrar as questões de conservação, né, e atender às demandas. E aí, claro que já dentro desse processo de diagnóstico, nós estamos preparando-nos para tratamento de conservação. Então, cada item vai receber, de acordo com sua necessidade, um tratamento. Isso pode ser somente um tratamento de higienização, de vistoria, ou isso pode ser um projeto muito mais complexo, que vai significar investigações, estudos, consultorias especializadas e execução de projetos de restauração. Isso ainda está previsto para principalmente 2021, né? E vão significar que nós vamos precisar também contratar mais pessoas para ajudar a gente, porque, como vocês poderiam ver, o número de itens é considerável. Nós temos também, claro, que grandes desafios para a conservação, tanto acho que antes da abertura, mas principalmente após a abertura, quando os acervos vão ser expostos, né? Nós, como a Vânia falou, nós vamos expor no edifício histórico. Desculpa, aqui, óbvio. Nós vamos ter uma área ampliada, subterrânea, área moderna, para as exposições temporárias, né, que vão, mas o edifício histórico, ele ainda precisa ser preservado como tal, edifício do século XIX. A ciência de conservação, nas últimas décadas, desenvolveu parâmetros e critérios para a conservação de acervos, de acordo com sua materialidade, natureza e tipologia, mas muitos desses parâmetros podem ser atingidos somente com equipamentos modernos ou dentro de edifícios novos construídos já com esses critérios e para esses fins. A preservação no edifício, a preservação do edifício histórico, ela tem que conversar com preservação de acervo que vão ser expostos neles. Então, como a Vânia falou, nós estamos prevendo alguns problemas, alguns riscos, tais como entrada de luz natural, que deve ser barrada, altas temperaturas, flutuações de umidade. O edifício, ele não vai possuir, o edifício histórico, ele não vai possuir climatização controlada, artificial. Ele vai ter ventilação natural, com aberturas permanentes, como foi também o projeto original do edifício, porém, isso vai colocar desafios para atingir parâmetros de conservação, que normalmente prevê temperaturas estáveis, umidade relativa estável, vedação contra poluição, contra chegada de insetos, né? Entre alguns aqui que eu posso mencionar. Para isso, estamos trabalhando em equipe interdisciplinar, como arquitetos, curadores, conservadores, museólogos, e a gente está se debruçando desde o início desse projeto do restauro do edifício, como nós vamos aconselhar essas questões e como nós vamos encontrar melhores soluções para público, edifício, exposição e acervo, né? Então, entre as estratégias que a gente está pensando atualmente fazer um projeto expográfico compatível com questões de conservação, tanto do edifício quanto do acervo. Então, nós estamos compatibilizando esses projetos. Equipamentos expositivos com vitrines, criando microclimas, microambientes que podem servir como
buffers, né, como vamos dizer, barreiras para proteger o acervo. E também estratégias, por exemplo, de monitorar o ambiente, o acervo, e também substituir o acervo ao longo das exposições, mesmo que eles sejam permanentes. Então, ao longo de 5 anos, nós vamos eventualmente substituir alguns objetos por outros da mesma tipologia, mesmo período. E também estamos trabalhando com uma estratégia de produzir réplica e facsímiles. Isso entre algumas estratégias que a gente está pensando atualmente. Então, mesmo durante a quarentena, os trabalhos presenciais foram interrompidos, a equipe de conservação continua ativamente contribuindo para a elaboração do projeto expográfico e se mobiliza para fornecer critérios, estudos, exemplos para as exposições, avaliação dos projetos sob ponto de vista de preservação, como disse anteriormente, trabalhando intensivamente como equipe de curadores, museógrafos e educadores, e trabalhar que os projetos de conservação também sejam integrados dentro desse projeto tão complexo e abrangente, e que a gente sempre trabalha de maneira inter e multidisciplinar. Isso significa muito comunicação entre nós, entre equipe, principalmente a gente chama grupo de trabalho de curadoria, mas também gestão. Então, além de pensar em conservação, nós estamos nos atualizando com novos mídias, novos equipamentos, novas formas de trabalho que é mais digital. Nós estamos recebendo treinamento, dando treinamento, preparando treinamento para as assistentes que vão chegar. Então, existe também todo esse trabalho de gestão e treinamento que estamos trabalhando atualmente. Eu agradeço aqui meu nome, meu e-mail para eventuais dúvidas, e passo minha palavra para meu colega da equipe. Olá, obrigado, Ina. Bom, vou me apresentar novamente. Meu nome é Cláudio, eu sou designer, trabalho no Serviço de Museografia e Comunicação Visual do Museu Paulista. Sou atualmente supervisor desse serviço, que é responsável pela produção de material gráfico para divulgação das atividades do museu, produção das publicações do museu, por exemplo, a revista Anais do Museu Paulista, e responsável pela museografia ou expografia, que é o projeto de exposições. Então, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a natureza do trabalho da expografia ou museografia, e vou apresentar um pouco do projeto que está sendo desenvolvido para as novas exposições do museu em 2022. Vou compartilhar uma apresentação com vocês. Bom, então vou explicar um pouco sobre o trabalho da expografia, que é o trabalho do projeto de exposições, na maneira como nós trabalhamos no Museu Paulista da USP. Inicialmente, trabalho em expografia é um trabalho essencialmente interdisciplinar. O que é isso? Ele envolve diversas especialidades para desenvolver uma exposição. Então, o expógrafo, normalmente é um profissional da área de projeto, mais comumente um designer ou arquiteto, que trabalha junto com vários outros profissionais de dentro e de fora do museu para projetar e produzir as exposições. Então, algumas das interfaces que a expografia trabalha são a curadoria, que é quem diz, por exemplo, o que vai ser exposto e o que quer dizer isso que está sendo exposto. A conservação de acervo, como expor esses acervos de maneira segura, de maneira que não comprometa a conservação dele, não deteriore. A catalogação de acervo, que vai passar as informações sobre esse acervo que foi selecionado pela curadoria. O setor de educação, que nos ajuda como tornar inteligível a exposição para diferentes públicos. Quais atividades que serão desenvolvidas na exposição, além da visitação. A informática, que nos ajuda a definir quais os recursos de multimídia e como viabilizar e manter esses recursos
recursos da exposição. A comunicação visual, como organizar o conteúdo de maneira legível e acessível, e como dar uma unidade visual que seja bonita, que seja agradável e que seja funcional para a exposição. A acessibilidade, como oferecer acessibilidade física e de conteúdo para diversos públicos. E a arquitetura, como é o espaço onde se faz a exposição? Quais adaptações arquitetônicas são necessárias para que a exposição aconteça nesse espaço? Então, através dessas interfaces, essas informações são reunidas através de uma série de reuniões, através da troca de documentos técnicos, e são compatibilizadas em uma série de projetos integrados. Então, um projeto que tem o layout geral da exposição, a planta e aquilo que diz o que vai aonde na exposição, o projeto do mobiliário, que vai organizar e ajudar a preservar esse acervo no ambiente da exposição, um projeto de comunicação visual, com a comunicação visual, a diagramação e o detalhamento de todos os painéis, textos e imagens utilizados na exposição, um projeto de multimídia, com todos os recursos, desde o roteiro até a produção técnica, dos recursos multissensoriais que vão ser usados, iluminação, etc. Para 2022, estão sendo projetadas exposições novas para toda a área expositiva do Museu do Ipiranga. Devido ao grande volume de trabalho ao prazo curto, são aproximadamente 4.000 metros quadrados de área expositiva a ser ocupada, em pouco mais de 2 anos para projetar, contratar e montar essas exposições. Então, para conseguir dar conta de um trabalho tão grande, o museu acabou contratando empresas parceiras para desenvolver e detalhar esse projeto sob a nossa supervisão. Então, o primeiro desafio nesse projeto, criar documentação técnica, descrevendo todos os requisitos da exposição, de maneira clara, para garantir o resultado dessa contratação. Isso foi feito através da elaboração de um edital, e de um caderno técnico, que detalhou para essa empresa tudo o que se espera desse projeto e da produção das exposições para 2022. Então, agora, eu vou passar a apresentar um pouco do que está sendo desenvolvido para essas exposições. Como exemplo, como estudo de caso que a gente vai ver agora, eu escolhi a exposição Casas e Coisas. Ela tem uma peculiaridade, ela é uma exposição inédita, mas que estava sendo desenvolvida para ser implantada em 2013. Devido ao fechamento do museu para a reforma, essa montagem original dessa exposição acabou não ocorrendo, mas tudo que foi desenvolvido serviu de base para o desenvolvimento do que a gente pode chamar de nova versão dessa exposição, que vai ser aberta em 2022. Então, nós temos aqui uma planta daquilo que estava sendo desenvolvido em 2013. Esse projeto, a própria curadoria desse projeto, evoluiu com o tempo, a pesquisa não parou, então muitos aspectos dessa exposição foram reestudados e deram origem a um estudo preliminar, e esse estudo preliminar é o que orientou a contratação de uma empresa especializada para continuar o desenvolvimento desse projeto. Então, nós temos aqui já um nível de detalhamento um pouco maior do que da fase anterior, a revisão toda da distribuição dos núcleos, a distribuição do acervo para essa configuração que foi evoluindo. E nós temos aqui já uma planta do projeto básico, dessa mesma exposição, já no nível de detalhamento maior, em que a gente pode ver, por exemplo, cada vitrine, cada tipo de acervo que vai em cada uma dessas vitrines, algumas medidas, algumas cotas, algumas dimensões já bem definidas, e isso aqui é o que vai alimentar mais uma etapa, que é o projeto executivo,
que é onde vai ter as medidas definitivas de todo o espaço, do mobiliário, o projeto detalhado do mobiliário, com materiais, instruções de montagem, a especificação de todos os equipamentos de multimídia e dos roteiros dos conteúdos que vão estar neles. Para chegar nesse projeto geral, existem outros projetos paralelos. Então, eu vou mostrar um pouco do projeto de mobiliário. Então, esses são alguns esboços que integraram o caderno técnico para a contratação desses projetistas, com um estudo geral e algumas características desejáveis desse mobiliário. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma vitrine alta, com as dimensões básicas dela, e isso é acompanhado no caderno técnico de um memorial que descreve algumas características desejáveis. Aqui, nós temos um outro modelo de mobiliário para exposição, também nessa fase bem inicial de projeto, que são mesas para fixação de vitrines baixas e para utilização de recursos táteis. Isso foi entregue, e junto com o layout geral da exposição, todas essas características, todas essas necessidades, elas vão sendo discutidas, compatibilizadas, equalizadas, e vai evoluindo o nível de detalhamento desses equipamentos. Então, aqui, a gente tem uma variação mais detalhada dessa mesa que eu mostrei anteriormente, já prevendo, por exemplo, algumas adaptações de relevo, de forma e de dimensões para acessibilidade, e também recursos multimídia que são atrelados a essa mesa. E aqui nós temos já aquela vitrine que nós vimos ainda numa fase bem inicial de desenvolvimento, já também com um nível de detalhamento maior, que numa próxima fase vai se chegar nas dimensões exatas, especificações de materiais, como é feita a montagem, a medida de cada peça. E, por último, o início do detalhamento dos aspectos gráficos da exposição, dos painéis que vão trazer os textos, as imagens e os gráficos na exposição. Então, dá até para ver uma evolução desse detalhamento. E, numa próxima fase, que é de projeto executivo, nós teremos, então, todo o detalhamento desses painéis e demais painéis gráficos da exposição, com os textos bilíngues, as imagens, os gráficos harmonizados com os dispositivos de multimídia e todo o restante, e tudo detalhado, pronto para impressão. Vou interromper agora esse compartilhamento e vou mostrar um pequeno vídeo do resultado desse processo. Então, aqui a gente pode ver aquilo que a gente viu nas plantas e nos desenhos, que está a cada etapa se tornando cada vez mais concreto, reunido num vídeo para dar uma ideia de um passeio pela nossa exposição. Essa é a primeira sala. Nós vamos para a segunda sala agora. Cláudio, eu queria chamar a atenção para quem está nos ouvindo e vendo, e nessa modernização do edifício foi muito importante fazer a conexão entre as salas expositivas. Não sei se vocês separaram, mas no primeiro e no segundo projeto que o Cláudio apresentou, acho que no primeiro, com certeza, nós não tínhamos as salas conectadas. Essas aberturas que vocês estão vendo, essas passagens, não existiam, elas estão sendo feitas agora, nesse momento lá no museu, e elas dão, assim, uma qualidade para as exposições muito melhor, né, possibilitam uma melhor circulação, possibilitam que a gente controle um pouco mais as aberturas das portas externas, né, deixando essas portas fechadas, por causa da entrada de pó, de luz, né?
e permite que o fluxo da exposição seja mais lógico também, né? E esse filme que o Cláudio está mostrando, ele é um filme também em progresso, né? Cada etapa do projeto, ele vai se enchendo de coisas. Nós, muito recentemente, fechamos as listas de acervo, né? E aí esses acervos, quando eles forem distribuídos pelas vitrines, também vão aparecer nesse filme que a gente está mostrando hoje, né? Eles vão cada vez ficando mais completos. Essas perspectivas também nos ajudam a entender a circulação do público nas salas, né? Então, a gente pensar qual que é o percurso que está sendo feito nesses espaços, né? Além das relações que são estabelecidas entre os objetos das vitrines, os núcleos expositivos e os recursos de comunicação, né? Sejam eles os recursos multimídia, os textos, os objetos táteis, né? Então, esse tipo de recurso é muito interessante como ferramenta de trabalho mesmo, né? No processo. A gente procurou deixar muitas portas livres. Vejam que os painéis têm uma altura determinada, eles não tentaram criar uma sala dentro de uma sala. No nosso pé direito é grande, quase, de 6 metros de altura. Então, esses painéis, na altura de algumas das portas que eles bloqueiam, eles podem ser abertos para manutenção das esquadrias e da madeira das portas, limpeza. Então, é um projeto tipográfico pensado em diálogo com os problemas do edifício e a questão arquitetônica. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer quem estava nos assistindo e agradecer também aos meus colegas e passo a palavra para vocês. Bem, eu gostaria de me despedir de todos, eu espero que tenha sido proveitosa essa apresentação, que a gente tentou mostrar aqui o quão complexo que é montar exposições, não é? Não basta ter uma boa ideia, é preciso, inicialmente, muita pesquisa para que a gente consiga, historicamente, definir os documentos que vão ser acionados. A partir disso, abre-se um mundo inteiro de questões, né? E aqui a gente tentou mostrar como se cruzam problemas trazidos pela perspectiva da educação, da conservação e do design, né? Até que essa exposição se complete, a gente vai ter ainda muito trabalho, muitos profissionais envolvidos, né? Ainda temos todos os conteúdos de multimídia também para desenvolver. Então, são processos de trabalho intensos, complexos, mas muito gratificantes também, né? E eu espero que a gente possa, em setembro de 2022, estar com tudo pronto para receber os nossos visitantes em grande estilo. Muito obrigada a todos. Obrigada aos colegas e até mais. Tchau.